Novembro Azul. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o câncer de próstata. E trabalhar sobre esse assunto, quais são as formas de diagnóstico, como que a gente pode prevenir, quais são as melhores estratégias que a gente precisa cuidar, tanto na parte médica quanto na parte da nutrição. Por isso eu trouxe dois convidados especiais hoje. Então o Dr. Vitor Arce, que é cirurgião oncológico, atua na Oncoclínica de Dourados, no Hospital do Amor e no Hospital Universitário. E a doutora Gabriela Souza, que já é de casa, já está aqui conosco, vocês já conhecem ela, que vai falar um pouquinho dessa parte da nutrição. Primeiramente, eu queria agradecer vocês terem aceito o convite, estar aqui conosco. É muito bom receber vocês aqui para trazer mais conhecimento para os nossos espectadores. Então, obrigada, doutor, obrigada, doutora. É uma honra mesmo receber vocês aqui. Obrigado, Larissa. A honra é toda minha, né? Que é sempre muito bom ter esse convite, a gente ter esse contato mais com a população, com vocês, Exato. Levar o conhecimento que pra gente é o que mais importa. A gente normalmente está no final da linha, mas a gente tem que voltar lá no começo dela, que é essa parte de informação que é mais importante. Perfeito. Obrigada de novo pelo convite. Como disse, já estou de casa, Já é de casa. Mas é sempre muito bom estar aqui para a gente poder estar trocando essas informações. Legal. Então vamos começar falando o que é a próstata, né, doutora? E qual a sua função? Que eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouquinho sobre isso. Então tá. A próstata, então, é um órgão exclusivamente masculino, né? Ela tem uma função ali no aparelho reprodutor masculino, na produção do sêmen. Então ele vai ter alguns nutrientes ali que vai levar o espermatozoide, não tem relação com a potência sexual, né? Não tem essa relação assim com o órgão em si, mas nessa sustentação mesmo do líquido ali do sêmen. Ele fica logo abaixo da bexiga, então onde começa o canal que leva a urina da bexiga pro vaso sanitário, né? Então passa por dentro da próstata a urina, aí vai para a uretra, né, propriamente dita, e é eliminada. Por isso que normalmente a gente acaba visualizando alguns dos sintomas como a dificuldade para urinar, né? Exatamente. Então, tanto o câncer de próstata quanto a hiperplasia prostática benigna, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, tem essa relação direta com o volume, né, o jato urinário, a força do jato, né? E assim, ela tem um formato de uma ameixa, né, comentei, e fica bem no fundo da pelve, perto do reto, que é a parte final do intestino. Por isso que o toque retal é um dos métodos de E que tanto é falado, né? O medo, o desconforto, né? Que acho que é a parte mais complexa. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? O principal fator disparado é a idade. Então, é uma doença de terceira idade, 75% ocorre após os 60 anos. Então, idade é o fator principal de risco. História familiar, então pai, irmão ou um tio que teve câncer de próstata ou alguns outros tipos de câncer, né, que pode ter alguma relação hereditária, aumenta o risco do câncer de próstata. A obesidade, extremamente relacionada principalmente com câncer de próstata avançado e às vezes metastático. Então, paciente obeso, tabagista e que não faz atividade física, são os riscos mais avançados. Então tem uma idade mínima para começar a fazer os exames de rotina? Tem. Isso aí é bastante ainda polêmico. Cada sociedade, cada país tem suas diretrizes. A gente já indicou rastreio a partir dos 50, né? A partir dos 40 já foi, 45. Então hoje o que a Sociedade Brasileira de Urologia, de Oncologia Clínica, americana também parte um pouco nesse sentido, é que o homem, a partir dos 40 e precisamente aos 50, procure urologista, porque o homem é fujão. Sim, né? Eles já mulher, não passam pelo médico de rotina. As crianças saem do pediatra, a mulher vai para um ginecologista o resto da vida, o homem some, só vai quando está doente, se a esposa, se a mãe insistir. Exato. Né? Então, o recomendado é que o homem procure, né, um médico, um especialista da área, para definir qual que vai ser a melhor data. Porque às vezes a gente fala 50 anos, só que o paciente teve o pai com câncer de próstata, é obeso, negro, pessoas de raça negra, tem um pouco mais de risco. Então acaba deixando para depois. Então a partir dos 40, se tiver uma história familiar, um fator de risco, procure já o urologista, né?
ou a partir dos 50 qualquer homem, mesmo que não tenha sintomas. Entendi. E tem, Gabi, algum alimento ou hábito alimentar, né? O doutor falou que a obesidade e a atividade física tem muita relação. Então, existe algum alimento ou hábito alimentar que pode ajudar a proteger a saúde da próstata especificamente? Então, normalmente, como o doutor falou, o fator de risco da obesidade, ele já carrega alguns padrões alimentares que são bem comuns a gente observar nessa população. Então, normalmente, são pessoas que têm um alto consumo de gorduras saturadas, então excesso de carne vermelha, em especial aquelas carnes mais gordas mesmo. Tem também a questão do baixo consumo de frutas, de legumes, de verduras, baixa ingestão de água também. E uma alimentação que tem um caráter que vai favorecer a inflamação do corpo e dificultar também as células do sistema imunológico a funcionarem de forma correta. E aí, nesse caso, entra, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica? Com certeza. Que é muito constante, né? Comum entre os homens. Como é um tipo de câncer que a gente vê mais nos idosos, né? Então, às vezes, nessa fase, eles já até diminuíram um pouco a carga de etilismo e tabagismo. Mas, ao longo da vida, quando a gente coleta o histórico, tiveram já uma fase onde fizeram um consumo mais exagerado de álcool e de tabaco. E aí, em relação ao padrão alimentar, na literatura a gente não tem específico defendendo um padrão. Mas, via de regra, tudo que nós defendemos para prevenção é voltado para uma alimentação, então, com menos gordura, com mais alimentos naturais, então é onde entra as frutas, verduras, legumes, alimentos que tenham menos ligação com a insulina alta. Então a gente conseguir combinar melhor essas refeições para ter de fato um padrão que não favoreça a obesidade, inflamação e ajude as células do sistema imunológico a funcionarem melhor, assim como a também auxiliar a produção hormonal, especialmente dos hormônios sexuais, né? Então, a alimentação indiretamente também tem interferência nisso. Sim. Por isso que estudar essa alimentação mais natural e tentar incluir é importante para a prevenção. Ah, legal. E como que é feito o diagnóstico precoce, doutor? Quais são os exames para detectar a doença em estágio inicial, que eu acho que é o que é mais importante, né? A gente pegar ali no começo. Com certeza, né? Então, o diagnóstico, assim, quanto mais cedo começar esse rastreio, essa investigação, mais precoce a gente vai fazer o diagnóstico. Né? Normalmente os pacientes não têm sintomas nessa fase. Os sintomas normalmente são relacionados à hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que todo homem vai ter. Então, a partir dos 45, 50 anos, a próstata começa a aumentar de tamanho, começa a ter sintomas urinários, e aí é o momento que deve procurar o urologista. Então, vai fazer acompanhamento, vai fazer o PSA, vai fazer o toque, eventualmente vai achar um nódulo pequenininho, 1,5 centímetro aproximadamente. Vai fazer daí, então, o toque, o PSA, né? Se tiver alterado, vai fazer uma biópsia. Então, o diagnóstico é feito pela biópsia. Então, tem que tirar um pedacinho da próstata. É um exame que faz guiado por ultrassom, então vai localizar a região suspeita, vai fazer algumas coletas e vai para o laboratório. Então, o diagnóstico necessariamente tem que ser feito por essa biópsia. Então, o PSA e o toque é só para rastreio. Lembrando que um é complementar ao outro, existe alguns tipos de câncer de próstata que não aumentam o PSA, né? Alguns tipos... Porque na realidade eles querem só fazer o PSA, não deu alteração, tá tudo bem, fuja do toque, né? Esse é normalmente o que acontece, exatamente. E mais de 60% das vezes, quase 70%, o nódulo é palpável, então pelo toque consegue. 30% fica na frente da próstata e realmente não dá, mas a maioria a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dessa forma. Então, no começo ele é silencioso, o que mais dá sintoma é a hiperplasia. Né? O câncer de próstata propriamente dito, normalmente o paciente está com muito sintoma. Aí a gente não vai, o câncer avançado, né? A gente não vai conseguir fazer um diagnóstico tão precoce. E a gente nunca quer assim, fazer quando tem metástases, porque o tratamento é muito mais difícil, muito mais agressivo. E no caso daí do tratamento, quanto mais cedo a descoberta, o tratamento é um tratamento relativamente simples. É cirúrgico, né? Mas é simples, né, doutor? Assim, é seguro. Hoje em dia é muito mais seguro se descobrir com antecedência para fazer o procedimento cirúrgico e diminuir o risco da metástase, exatamente. né? Então, a chance de cura, quanto mais precoce, mais cura a gente vai ter.
Felizmente, câncer de próstata, apesar de ser o mais comum de todos, tem uma sobrevida muito boa. A sobrevida de quase 90-95% em 5 anos, na maioria dos casos. Então, é muito boa a sobrevida. Se fizer o diagnóstico mais cedo, um tratamento às vezes é o suficiente. Ou a cirurgia, né, que é o ideal, sempre possível. E mas às vezes 100% da próstata. Tira toda a próstata. Ela não é um órgão vital, obviamente. Então, lembrando que ela ficava logo abaixo da bexiga. Então, tem a bexiga, a próstata e o canal da urina. A hora que a gente tira a próstata, é só fazer uma anastomose, que chama uma emenda entre a bexiga e o canal da urina. Então, a pessoa vai urinar. Normalmente. O que muitos têm medo em relação à incontinência urinária e disfunção sexual, isso aí diminuiu muito nos últimos anos, com o avanço das técnicas cirúrgicas, como cirurgia por vídeo, cirurgia robótica. Então, hoje é possível preservar os nervos que vão muito ali para a região... menos invasivo, né, do que antigamente. Recuperação muito mais rápida. Então, hoje o tratamento está muito melhor. Além das técnicas de radioterapia. Às vezes um paciente muito idoso, tem algum problema de coração grave, em que a cirurgia é muito agressiva para ele, com risco maior, a gente pode lançar a mão da radioterapia. Também se melhorou muito a técnica, é quase uma precisão cirúrgica da radioterapia, em que o raio se concentra basicamente na próstata, aliviando assim o reto, uma doença chamada retite actínica, que fica dando sangramento, ou pegar muita bexiga, que dá sangramento, que é a cistite actínica. Então os tratamentos são mais... Em doenças avançadas, às vezes tem que fazer químio, fazer, além da radioterapia, fazer hormonioterapia, então faz uma castração química, então isso causa, principalmente pacientes mais jovens, vai baixar os níveis mínimos de testosterona, que vai dar os sintomas relacionados a uma andropausa, né? Enfim, toda essa cadeia de eventos na sequência. Por isso a importância do diagnóstico tão precoce, né? E parar de ter medo de ir ao médico, que eu acho que esse é a maior dificuldade que a gente tem com os homens, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de todo agosto fazer os meus exames de rotina. E aí eu cutuco o marido e falo, agora é tua vez. E aí eu faço a lista de exames e mando ele pro médico. Ele chega lá e fala, doutor, eu preciso fazer esses exames aqui. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão chegar lá e não vão saber muito o que falar com o médico. Eles são menos experientes do que a gente com a relação. E mais fechados também, muitas vezes, né? E eu acho muito importante, no mínimo, começar pelos exames clínicos, né? Os exames de sangue, de rotina, e depois ir avançando conforme os sinais e sintomas. Exato. E como combinar essa dieta balanceada e o acompanhamento médico na atuação do prevenção do câncer? Bom, a alimentação, eu sempre falo, tem atuação em todas as fases. Então, na prevenção, é o que a gente vê. Normalmente, os idosos, eles não costumam ter o hábito de se preocupar tanto com a alimentação. Então, passam despercebido, falta às vezes essa orientação da importância. E quando a gente trabalha já tratamento de obesidade, melhora desse padrão alimentar, a gente consegue auxiliar na prevenção. Muitas vezes até algumas suplementações necessárias nessa faixa etária, porque com a própria idade, o hábito alimentar muda. Eles comem pouquíssima proteína, principalmente, Cai muito proteína, vitaminas ficam muito baixas. Então, são fatores que a gente precisa de uma avaliação para todo mundo. E aí, também ajuda na prevenção do câncer de próstata. Ao longo do tratamento, a gente sempre trabalha junto. Que legal. Porque na cirurgia tem atuação para a gente preparar esse paciente para a cirurgia, condicionar ele, auxiliar no pós-operatório também, que daí tem o efeito da anestesia. Então, os pacientes ficam um pouquinho mais debilitados, fragilizados, e aí a gente consegue atuar nessa parte também. Na radioterapia, então, acompanhamento semanal, lá na clínica de todos os pacientes. É um tratamento que realmente, hoje em dia, os pacientes têm pouquíssimos efeitos da radioterapia. A gente faz o acompanhamento para já iniciar esse tratamento de perda de peso, melhora do padrão alimentar, mas os efeitos ao longo do tratamento são mínimos. Eles passam muito bem pelas sessões de radioterapia. E na quimioterapia, hormonioterapia, também a gente ajuda a preparar, a condicionar esse paciente e trabalhar sempre o estado nutricional. Então existe sim um suplemento ou um nutriente específico que precisa ter uma atenção mais especial nesses casos? Suplementação não tem nada que é orientado que faça um uso de prevenção, tá? Por isso que precisa da avaliação individualizada. O que nós temos? Os ômegas, né, as gorduras poliinsaturadas, elas têm um fator protetor e normalmente a nossa alimentação é pobre nesses ômegas. Então, às vezes a gente lança a mão sim de suplemento.
Tem também o licopeno. Então, o licopeno, ele é um composto, né, nutricional que está presente principalmente nos tomates, né? Tomate, molho de tomate. Que é o famoso, né? Câncer de próstata e tomate. Tomate. Então, de fato, tem essa relação, mas não precisa suplementar, tá? A gente consegue auxiliar pela alimentação, até porque tem outras fontes também, além do tomate. Por isso a importância de uma alimentação variada. E aí a gente precisa também monitorar o restante das vitaminas. Então, vitamina D, que é super importante para essa população, tá? Não tem relação específica de deficiência de vitamina E, vitamina A com câncer de próstata, né? Para a gente fazer essa suplementação antecipada. Contudo, são vitaminas que também auxiliam no sistema imunológico. Então, a gente precisa tentar suprir essa necessidade pela alimentação, porque aí o paciente vai performar muito melhor. Mas de suplementação preventiva, não tem nada que seja indicado para todas as pessoas usarem. Aí, nesse caso, entra a atuação do médico, que vai solicitar esses exames, e você também, avaliar a alimentação. Para avaliar individualmente. Para poder prescrever conforme a necessidade. O que a gente consegue pela alimentação, melhor ainda. O que não dá, aí sim a gente suplementa. Como o doutor falou que tem essa relação da próstata estar muito próxima à parte intestinal, também tem essa relação do consumo de fibra, de água, que pode trazer esse benefício? Então, normalmente a gente trabalha muito essa questão de hábito intestinal, né, com esses pacientes. Em especial na radioterapia, quando eles estão passando pelo tratamento, a gente faz uma dieta especial para essa fase de tratamento, justamente por conta dessa proximidade do reto e da próstata, até para que não fique acumulando muitos gases nessa região também. E aí pode modificar esse campo, né, que a radioterapia vai atingir. Então, por conta dessa proximidade, durante o tratamento radioterápico, a gente trabalha bem específico uma alimentação. Trabalharia um food maps, por exemplo? Exato. Antes era a dieta hipofermentativa, né? E agora que não, mas do que a... Só que a hipofermentativa, ela acaba sendo um pouquinho mais restrita até em alguns alimentos. Já agora com a food maps, a gente consegue ter uma liberação de alguns componentes que para a população idosa faz diferença. Então, fala para as pessoas o que é a food maps, porque assim, né, para nós é rotineiro, faz parte da nossa rotina, mas para a população em geral, elas desconhecem o que seriam esses alimentos específicos. Então, a dieta food maps, explicando assim, bem por cima, bem leigas, para que as pessoas entendam, é uma dieta onde a gente vai fazer a restrição de alguns alimentos específicos que têm esse potencial de causar um pouquinho mais de gases, de fermentar muito no intestino, tá? É uma sigla que vem do inglês, que cada letrinha corresponde a exatamente um tipo de alimento. Então, por exemplo, a gente tem uma restrição de oligosacarídeos, né, que são alguns componentes da alimentação que podem fermentar mais. E aí a gente vai adaptando essa dieta para esses tratamentos agora oncológicos, em especial esse do tratamento de próstata. Qual que é a vantagem da Food Maps para a dieta hipofermentativa? É que, por exemplo, na hipofermentativa a gente acaba restringindo basicamente todas as saladas, né, legumes crus. Já na Food Maps a gente consegue ter a liberação já de algumas folhas, temos a liberação de alguns legumes também crus, não precisa ser necessariamente tudo cozido. Então o paciente consegue se adaptar melhor a essa dieta, fica mais fácil de seguir ao longo do tratamento. Cita alguns alimentos que não são permitidos daí nessa dieta. Bom, nessa dieta da Food Maps, né, a gente acaba não liberando alguns lácteos, tá? Então ficam restritos. Não podemos liberar também repolho, brócolis, né? Que são alimentos que normalmente já têm esse potencial fermentativo maior. E açúcar, né? Acaba ficando restrito também. Isso já faz parte do processo de reeducação que a gente faz com esses pacientes também, tá? Porque alguns hábitos são para o tratamento, mas alguns vale a pena levar para a vida, até para evitar o risco de recidiva de doença, né? Melhorar a sobrevida. Ah, legal. Eu acho que deu para trazer, assim, muita informação, foi bem bacana, a gente conseguiu mostrar mesmo a doença, o diagnóstico, como o tratamento pode ser importante nesse processo, não só o tratamento médico, mas o tratamento nutricional, que eu acho que juntar essas duas coisas é o que faz total diferença. Se pudesse caber mais um aqui, a gente traria o educador físico, que estaria completo o nosso time aqui, né? E o psicólogo, né? Porque tem muita coisa relacionada à nossa forma de mentalizar
finalizar, né? Então a gente fala bastante sobre isso, sobre as meditações, atividade física, alimentação, o cuidado, mas o mais importante que eu vejo é fazer o diagnóstico precoce, né? E assim como eu falei no Outubro Rosa, precisa ficar bem claro que Novembro Azul não quer dizer que só em novembro que se faz diagnóstico. Quer dizer que todas as vezes que a gente tiver algum tipo de sintoma, ou idade, ou fatores de risco, como o doutor já falou, é preciso fazer os exames complementares, parar de ter medo de fazer exame, porque o diagnóstico precoce é o que vai salvar a sua vida. Então faça isso, né, doutor? Eu acho que é pensando nisso, no diagnóstico mais precoce, lembrando que o ano inteiro o doutor está aí trabalhando, esperando você lá para que você possa aí fazer um acompanhamento, que não precisa ser todo mês, mas uma vez por ano, pelo menos, para verificar tudo isso. Eu acredito que seja essa a mensagem que a gente gostaria de deixar, que vocês tenham aproveitado. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Realmente é muito válido trazer essa informação, porque eu acho que a informação ela traz muitos benefícios para a nossa saúde. E muito obrigada. Espero vocês mais vezes por aqui para falar sobre outros assuntos, né? A gente tem muito para falar e sintam-se sempre em casa. Tá Obrigada pelo convite, Lari. É sempre um prazer a gente estar aqui. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, encaminhem para os homens que vocês conhecem, para que eles possam conhecer um pouquinho mais, parar de ter tanto medo e fazer realmente o diagnóstico precoce, que é isso que vai salvar vidas. Eu espero que vocês gostem e até mais.